Mais uma vez, bom dia a todos. Alegres e felizes, vamos passar esse momento muito importante da liturgia, que é quando nós refletimos sobre a Palavra de Deus. Esses momentos são primordiais, fundamentais à Igreja de Cristo. Fundamento no sentido de criar a estrutura da vida cristã. É o ensino da verdade da Palavra de Deus. A partir deste mês de agosto, se os irmãos notaram bem, assistiram aí as nossas mensagens no YouTube, nós estamos dando uma parte maior, um percentual maior da mensagem às doutrinas. É muito importante estarmos fundamentados numa doutrina. E o que é uma doutrina? Doutrina é uma verdade retirada das Sagradas Escrituras. O livro pleno e verdadeiro é a Palavra de Deus. É a verdade absoluta, a Palavra de Deus. E ela tem que ser lida, ela tem que ser ensinada. Nos últimos dias, por atender a demanda de muitas pessoas que só querem ouvir recados particulares e pessoais, de forma egoísta, nós vemos que isso em detrimento da Palavra de Deus, vemos que muitos têm se esfriado na fé, porque não entendem e muitas vezes estão sendo submetidos à provação. Mas quando nós, da remanescente, assim, estivermos passando por provação, nós nos lembraremos da doutrina, da Palavra de Deus, que é irrevogável, insuplantável, não pode ser impedida, e assim nós seremos mais que vencedores. Amém? E hoje nós vamos fazer isso novamente. Vamos firmar alicerces doutrinários na remanescente cristã Filadélfia. Abra, por gentileza, a Palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4. Que assim nos diz: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. E assim que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Vamos aí no versículo 12. No 4:12. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 12. 11, melhor dizendo. Amados, se Deus nos amou assim nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. O seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós também somos neste mundo.
Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, eu suplico que o Teu Espírito Santo me use a falar da Tua palavra neste momento. Eu coloco os meus sentidos à Tua inteira disposição, usa a minha boca, usa a minha mente, Pai Santo, usa os meus sentidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fala a remanescente cristã Filadélfia, fala a todos aqueles que nos assistem pelo YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Santo Espírito, que foi concedido às nossas vidas como um ato de amor de Deus, esteja iluminando, abrindo a mente para o entendimento da Tua palavra, que é uma verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai confirmando a palavra nos corações, que o Deus Altíssimo se manifestou em corpo humano, se manifestou na carne para destruir e desfazer as obras de Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, ajuda-nos a vencer o mundo por esta concessão de amor, que é o Espírito Divino em nosso viver. Dá-nos força para andarmos na Tua presença e engrandecermos o nome do Senhor Jesus com o nosso testemunho. Em nome do Senhor Jesus, pelo nosso santo protetor, o Espírito Santo, que seja afugentado agora todo espírito imundo contrário à pregação do Evangelho, em nome do Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Filho do Deus Altíssimo, glorificamos o Espírito do Deus Altíssimo. Amém. Se pudéssemos resumir a epístola de João, a primeira epístola de João, ou melhor, até todos os seus escritos, nós encontraremos a palavra amor. E amor, este perfeito amor de Deus, assim expressado por nós na concessão dele mesmo, do próprio Filho, do Filho unigênito, em sacrifício por cada um de nós. Lembrando-nos da mensagem passada, nós confirmamos aqui que o pecado entrou no mundo por um homem, e em efeito dominó, isso foi disseminado em nossa natureza. Como disse o salmista, minha mãe me concebeu em pecado, ou seja, todos nós nascemos crianças inocentes que não pedimos para nascer, mas inclinados para o pecado. Mas para dissolver todo este pecado, toda a maldição do pecado, que é conflagrada na morte eterna, na separação eterna, nós vemos que o Deus Altíssimo, como eu disse, se manifesta em corpo humano. O Filho do Deus Altíssimo adquire natureza humana e dá fim de uma vez por todas num sacrifício substitutivo na cruz do Calvário por cada um de nós. Ou seja, Ele paga o preço dos nossos pecados em um único sacrifício, que foi este realizado há 2000 anos atrás. Então vemos este amor de Deus expressado na cruz do Calvário por meio do Senhor Jesus Cristo. Vemos o amor de Deus assim sendo disseminado, propagado por meio de todos aqueles que receberam esse amor, receberam este Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, que de certa forma influenciou aos 40 homens que escreveram a palavra de Deus. E até os dias de hoje, esse que vos fala também está dotado deste Espírito de amor, porque eu tenho a salvação e eu quero que você também tenha a salvação. E essa salvação, e esta é verdade, ela tem que estar intrinsecamente vinculada ao amor. O amor e a verdade têm que andar unidos. O amor e a verdade têm que andar plenamente unidos. Ou seja, eu não posso dizer que amo e pregar meia-verdades, ou vice-versa, ou pregar a verdade e não viver em amor, e não viver em obediência. Porque o amor não só se correlaciona com as pessoas, mas também se correlaciona com Deus. E o Deus ao qual estou pregando que é amor, Ele tem todo o poder. Ele é onisciente. Ele perscruta tudo que está na minha mente. Antes que as palavras me saiam à boca, Ele já as conhece. Então eu não posso aqui dizer meias verdades. Eu tenho que dizer a verdade. Porque esse Deus de amor quer que todos saibam a verdade. Você já parou para pensar quantas mentiras você ouve todos os dias? Veja a campanha difamatória contra Donald Trump, ao ponto de ele criar o termo fake news, que se propagou aqui no Brasil também. Veja que imprensa mentirosa, essa imprensa, todos os telejornais de grande mídia,
Todos os jornalistas, 99%, a maioria agentes de desinformação, agentes de desorientação, eles mentem. Veja a mentira propagada dentro das universidades, do falso aquecimento global. Vejam que são instruídas leis mentirosas, forçando você a ter que pagar por sacolinhas plásticas, para não usar sacolinhas plásticas, mas ao mesmo tempo você compra um produto em embalagem de plástico. Veja como a mentira é propagada. E as pessoas às vezes, eu tenho que contribuir para não prejudicar a Mãe Gaia, a Mãe Natureza. Olha, além de fazer você cultuar a Mãe Gaia, a deusa natureza, que é um demônio que foi derrotado lá numa das pragas do Egito, faz você viver a mentira subordinada a leis que induzem a mentira. Esse assunto é extenso, eu não conseguiria aqui em uma hora estar ensinando acerca de quantas mentiras nós ouvimos todos os dias. Veja os livros de história, eu sou historiador. Quantas vezes a gente pega um livro didático que vai ensinar as crianças, que vai ensinar as novas gerações, e ali está inserido a ideia de um herói nacional, de heroínas nacionais. Olga Benário, uma agente da KGB, era uma terrorista, uma espiã, mas no filme que você assiste lá, por um teórico lá, um agente, um autor lá, ele é o esquerdista, ele vai propagar mentira ali, dizendo que ela é uma heroína. Você pega lá o filme que fizeram hoje do Carlos Marighella, ele é tido como um herói no filme, e criaram até uma versão negra dele, né? De um negro, o Carlos Marighella negro, um terrorista, assassino, assaltante de bancos. Mas no livro de história lá, seu filho vai aprender na escola, vai dizer que ele é um herói. Dilma Rousseff, uma terrorista, assaltante de bancos, terrorista, assassina, assaltante de bancos, chegou à presidência da República. Quantas mentiras são reproduzidas várias vezes e elas acabam se tornando uma verdade. Imagine o contexto desses fatos que são verdadeiros, que eu estou passando para você com relação à palavra de Deus. O diabo sabe que o seu dia determinado de juízo está se aproximando e ele quer disseminar mais e mais e mais a mentira para que muitos possam congregar o reino da mentira. Este mundo jaz do maligno. Ele não medirá esforços. Ele domina, o diabo domina o mercado editorial. Ele domina o mercado do entretenimento. Ele domina o mercado das grandes produções capitalistas. Ele está no controle de todas as instituições. Existe um poder que transcende esse poder de Satanás. Quando assim é invocado, quando aquele que quer se libertar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando esse que está dentro do sistema consegue perceber que aquele caminho vai levar para a destruição, ele clama a verdade, e esta verdade suprema, que está no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito que é a verdade, rompe essa casta de cegueira, rompe com essa casca de mentira e de engodo de Satanás, e traz a pessoa das trevas para a luz da verdade. Que é o que João trata aí logo no início do capítulo 1 e do capítulo 12. Estar nas trevas e estar na luz. Estar na mentira e estar na verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo, como verdade, como Filho de Deus, como expressão do amor de Deus, veio ao mundo, logo após a sua morte surgiram dentro do cristianismo, porque o cristianismo assim disseminava a palavra de Deus, muitos judeus que eram fariseus se converteram, muitos gentios se converteram, e a coisa mais terrível de tudo é que se converteram, mas parcialmente. A bagagem esotérica de quando eles eram pagãos, a bagagem do judaísmo que não salva, eles trouxeram para dentro do cristianismo estas bagagens e começaram, de certa forma, a anexar a documentação pagã, a documentação filosófica esotérica ao cristianismo. E aí que surgiu uma junção híbrida de um evangelho, de certa forma, que não impõe as restrições que o cristianismo, assim, para a salvação, exige de todo cristão.
E aí fica um negócio complicado. O próprio João fala aqui, no capítulo 2, no capítulo 2 da sua epístola, que vários anticristos, agentes do diabo, já agiam naquela época, pregando uma doutrina. Eles eram dos nossos, mas não puderam permanecer entre nós, conosco, mas todos eles saíram para que se manifestassem os que manifestasse que não são dos nossos. Está em 1 Epístola de João 2,19. Estavam no meio da igreja infiltrados, mas não eram verdadeiramente cristãos. Logo entendemos então que esses que estavam dentro do cristianismo viviam meias verdades. E como eu disse na introdução da mensagem, meias verdades não podem salvar. Estava aqui iniciando o culto e passaram um grupo de testemunhas de Jeová. Nós não odiamos ninguém aqui, não estamos propagando ódio nem a destruição de nenhuma dessas religiões, pseudo-religiões cristãs. Mas uma doutrina terrível que é combatida aqui nessa epístola de João e que é semelhante à doutrina dos gnósticos, desta seita lá do início da formação da igreja, eles propagam até os dias de hoje. E essa doutrina é de negar a divindade do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos disse, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o próprio Deus. E aqui no Evangelho, na Epístola de João, tanto na Epístola como no Evangelho de João, fala que o Verbo era Deus e adquiriu natureza humana. Os gnósticos assim dividiam em duas ramificações doutrinárias. Cerinto era um dos piores líderes, o maior representante dos gnósticos. Propagava essa doutrina terrível que negava que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que houve a encarnação. Em especial os docetas são assim combatidos aqui neste capítulo 4. Os docetas dessa outra ramificação do gnosticismo pregava, doceta vem de doquel, parecia ser. Eles afirmavam que a natureza divina realmente manifestou, mas que o Jesus humano, a natureza humana do Senhor Jesus Cristo, parecia ser humana, mas não existia. Ou seja, Jesus era uma espécie de espectro, como assim eles diziam. Para você entender, um fantasma que não era material, ou seja, negavam a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Veja como João começa a sua epístola dizendo o que era desde o princípio, no capítulo 1 da primeira epístola de João, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os olhos e contemplamos, as nossas mãos apalparam. O que João está comprovando aqui? Ele está combatendo a doutrina gnóstica e afirmando que verdadeiramente o Filho de Deus adquiriu natureza humana e na condição de homem perfeito, na condição de homem sem pecado, pôde efetuar a expiação dos nossos pecados na cruz do Calvário. Está entendendo agora aquilo que nós pregamos domingo passado? O pecado entrou no mundo por Adão, e efeito dominó se estendeu a todos nós, mas pelo Filho do Deus Altíssimo que adquiriu natureza humana, o pecado foi destruído na carne. Como diz o escritor de Hebreus, e deteve aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Como? Experimentando na carne, o Filho de Deus experimentando na carne, passando por tentações, vencendo as tentações, submetido à prova de Deus, ele passando pela prova de Deus, pôde destruir e desfazer e deter aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Então nós vemos aqui que João vai nos ensinar algo muito importante. Como eu disse, a verdade tem que estar plenamente aliada ao amor. O amor e a verdade têm que estar unidas. Se cada um for parcial, não vai levar à salvação. Somente aquele que confessa e vive plenamente nele,
que crê, se confessa com a boca e com o coração, com a mente, com o entendimento, alcançará a salvação. Se estiver assim, alicerçado no ensinamento de alguém que parece com Cristo, vai desembocar em coisa errada. Veja que João aqui, ele está falando, não acredite em qualquer espírito. Espírito aqui significa espírito humano. Todos os seres humanos possuem corpo, alma e espírito. O espírito é uma essência, o ruach do hebraico, é uma essência que produz vida ao corpo humano, assim como o sangue, que é concreto, também produz vida humana, no corpo humano. Então, até os falsos mestres têm noção do que é certo e que é errado. Eles possuem espírito. No espírito está a noção de ética que todos os humanos têm. E João está falando aqui, não acrediteis em qualquer espírito. Não acrediteis em qualquer mestre. Mas avaliai se os espíritos provêm de Deus. É aqui a prova dos 9. Você lembra lá quando você estava no primário? E você aprendeu matematicamente, através das 4 operações, a realizar uma outra operação matemática para comprovar se o resultado daquela conta que você fez está certo? Não vou ficar aqui falando de matemática, mas uma coisa é certa. Fazemos operações inversas de outras operações matemáticas com os 4 sinais e nós obtemos assim o resultado de que a nossa conta está certa. Bem assim, nós podemos tirar a prova dos 9 com relação aos ensinamentos daqueles pseudos cristãos que se dizem cristãos, que se dizem ensinar a verdade, são verdadeiramente a verdade. Quem não se lembra daquela imagem ridícula de Evo Morales, um assassino, terrorista, assaltante de banco, maconheiro, drogado, narcotraficante, entregando ao Papa Francisco uma cruz com o símbolo do comunismo, que é a maior organização religiosa estatal que já matou mais de 200 milhões de pessoas, dando uma cruz em forma com o símbolo do comunismo, com um Cristo crucificado. O Senhor Jesus já ressuscitou, mas a cruz do Evo Morales, esse ditador boliviano, tem lá um Cristo, um falso Cristo crucificado. E vemos lá que o Papa Francisco também, como representante máximo da Igreja Universal Católica, né, fazendo lá, dando a bênção lá na testa deste indivíduo, né? Quando nós olhamos para os dois, para essas duas pessoas, quem está de fora, um incauto, que às vezes não conhece a palavra de Deus, e muitas vezes não conhece a palavra de Deus, ele vai dizer, olha que gesto bonito, olha, verdadeiramente o Evo Morales, esse ditador aí, ele é bonzinho, olha, ele está lá dando a cruz com Jesus preso. Olha o Papa Francisco, jesuíta, né? Olha como ele abençoou o Evo Morales, né? Por que o Brasil está cheio de boliviano, né? É porque ele faz um bom governo, né? Estão passando fome lá na Bolívia, né? Não, mas ele é tão bonzinho, né? Ele propaga o amor. Então o comunismo é algo bom. 200 milhões de pessoas já foram mortas pela ideologia comunista. Notem que esses dois líderes, essas duas pessoas que se exporam à sociedade, diante das câmeras, ganharam parte de tempo ali nos aparelhos midiáticos, propagam uma falsa mensagem de amor. Eu não preciso me estender muito, basta você olhar a verdadeira história e você vai ver como uma pessoa que se diz líder de uma igreja católica, universal, mundial, diz que a criação pode muito bem ser submetida à lei de Charles Darwin, um satanista maçom que nega a criação, o poder criador. Irmãos, pense, raciocine comigo. Eu estou aqui diante de um smartphone, na nossa simplicidade de câmera aqui, gravando essa mensagem. Imagine que você possa dar uma volta aí durante 100 milhões de anos, você dá 100 milhões de vezes de volta em torno da Terra. De repente você chegasse aqui e encontrasse um aparelho desse smartphone. O que você vai imaginar? Ou talvez um aparelho mais desenvolvido que esse que você tem em suas mãos, esse smartphone que você tem em suas mãos. O que você vai pensar? Que existe uma inteligência que foi capaz de lapidar uma caixa de metal ou de plástico, que confeccionou as placas onde existem ali os componentes eletrônicos, a tela, e tudo isso que você observa dentro desse smartphone, tanto por dentro como por fora,
Você imagina que existe alguém inteligente para criar esse aparelho que você acabou de encontrar, depois de ter dado uma volta aí, 100 milhões de voltas em torno da Terra, e encontrar esse aparelho. Você vai imaginar o quê? Uma inteligência superior. Agora imagine a Terra em que você vive. Será que essa Terra que você vive, todos os benefícios que a inteligência humana proporcionou nessa Terra, o asfalto que você está pisando, o piso que você está pisando, o assento que você está sentando, o pregador que você prega a roupa. Eu vi um exemplo tão lindo de um pastor assembleano essa semana, fazendo um exemplo. Você já parou para prestar atenção num pregador? Você, dona de casa, lava a roupa lá, prega a roupa lá no varal, até a inteligência de um varal. Isso nos mostra que a cada dia nós usufruímos de tudo de bom que o capitalismo proporcionou para as nossas vidas. As tecnologias, o assento, o pregador, o smartphone que encurta as distâncias. Você conversa com o teu irmão lá da Coreia do Sul, com o teu irmão evangélico lá, com o missionário, lá nos confins do mundo. Em questão de segundos. E agora com essa tecnologia 5G vai ser instantâneo. O automóvel que te transporta para qualquer lugar. Ontem nós fomos num velório, passamos o dia inteiro lá. Aí minha tia de idade já não consegue nem andar direito, tive que ficar sustentando ela o tempo todo lá. A minha irmã lá no smartphone chamou o Uber, pagou tudo no cartão de crédito. Ó, o Uber veio lá no cemitério, levou ela para casa dela lá no centro de São Paulo, na República. Já parou para pensar na comodidade? Tudo isso que eu citei aqui, esses exemplos, por acaso é obra do acaso? Por acaso é obra do acaso? Como se pode acreditar que uma explosão gerou tudo isso que a gente pode ver nos dias de hoje? As grandes edificações, o corpo humano, a inteligência que criou as coisas, por exemplo, o nosso corpo humano, os órgãos, os tendões interligados, que movimentam os ossos, tudo pelo pensamento a princípio. É hora de nós refletirmos. O Papa Francisco negou tudo isso. Ele, nas suas frases, está na internet, você pode procurar que você vai ver, ele dizendo que o cristianismo tinha que ser submetido ao darwinismo social. Negou o sacrifício de Cristo, que Jesus falhou na cruz do Calvário. Ó. Negou que Jesus Cristo é o Criador, negou que Jesus Cristo pagou o preço de expiação pelos seus pecados. Será que esses são verdadeiros mestres? Será que esses verdadeiros ensinamentos são dotados de amor? Logo nós vamos ver que quem ensina mentira odeia a humanidade e serve ao diabo. Que o diabo mente desde o princípio e os seus agentes propagam as suas mentiras até os dias de hoje. Fiz questão aqui só de citar 2 líderes, mas veja nos dias de hoje, veja dentro das grandes livrarias, o mercado editorial é totalmente, 95% do mercado editorial é tomado pelo esquerdismo. Põe essa verdade na sua mente. A maioria dos livros ensina você na autoajuda. E desenvolvendo muitas vezes a autoajuda, vai ser propagado isso dentro de uma empresa, e dentro da empresa todos os gerentes vão querer copiar o mito fundador da empresa e não buscar em Senhor Jesus Cristo a força e o poder para administrar os negócios. Por isso que este mundo está corrompido. Por isso que este mundo jaz no maligno. O diabo faz um verdadeiro trabalho de engenharia social e ele coloca isso, implanta isso de forma sutil, misturado com a imagem de Cristo. Pode observar, veja o engodo das religiões. Todas as religiões estão esperando um falso Cristo. Os judeus estão esperando a primeira vinda do Senhor Jesus. Veja os gnósticos, vejam os maçons esperando o iluminado, os budistas esperando Maitreya, veja os hindus esperando um avatar que vai solucionar os problemas do mundo. Note que todos eles têm a perspectiva de um Estado perfeito, como no comunismo, uma sociedade igualitária. Tem gente que diviniza a ONU,
A ONU como aquela que vai implantar a sociedade perfeita, uma sociedade igualitária sem classe. Veja que ela é inspirada em quem? Karl Marx, satanista, grau 33 da maçonaria, que diz que destruiria o cristianismo e o Filho de Deus e a mensagem do Filho de Deus na terra. Não caia no engodo, são filhos do diabo. Veja que algo interessante. Assim conhecereis o Espírito. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. Citei aqui, fiz questão de citar o Papa Francisco. Ele negou que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Observe o viés ideológico. Observe a doutrina assim pregada pelo conhecimento nos livros. Todos os livros, de certa forma, trazem uma forma, um caminho de salvação. Salvação. E eles fazem o quê? Negam a obra de Cristo. Eles trazem uma proposta de um outro Cristo para vencer diante dos desafios de sobrevivência nessa terra. Mas fogem da realidade do Senhor Jesus Cristo, que é o único. Tem de bom ânimo, pois este mundo eu venci. Nenhum desses ideólogos, nenhum destes livros, nenhum desses ensinamentos pôde vencer a morte. Abra os teus olhos para a verdade e não se deixe enganar. Quão terrível é hoje vermos que dentro das universidades, dentro das faculdades, você tem aquele seu filho querido que você sonha em ver sonha que ele seja um grande engenheiro, sonha que ele seja um grande jurista, um grande advogado. E quão terrível é que depois que ele sai da faculdade, ou ele sai de lá um ateísta, se ele entrou na área de ciências exatas, ou ele sairá de lá um comunista, sairá de lá um esquerdista. Veja que na mais tenra idade, as universidades hoje formam esquerdistas já para estarem lidando com as nossas crianças dentro das escolas. Veja os livros didáticos. Veja, no início e no fim dos livros didáticos você vai encontrar lá uma palavra chamada UNESCO. Quando você encontra essa palavra chamada UNESCO, lá na capa do livro didático, é um sinal de que a ONU, com o seu projeto global de engodo, que nega a encarnação do Senhor Jesus Cristo, que nega que a salvação está em Jesus Cristo, estará lá, por meio do professor da sua criança, ensinando uma mentira para o seu filho. Veja como a ideologia de gênero está sendo propagada. Nossas crianças estão ficando confusas pelo ensino desses falsos mestres, dizendo que o menino não nasce menino, que a menina não nasce menina, mas no processo, pela experimentação ao longo do tempo, a menina vai descobrir se ela é menina. Veja essa agenda feminista que está sendo propagada. Veja a agenda gaysista, como leis estão sendo construídas, elaboradas por uma mente satânica, pelo espírito do anticristo, para destruir a heteronormatividade. Veja como essa agenda feminista é terrível, criando leis e mais leis para proteger mulheres e ao mesmo tempo propagando a ideologia de gênero. Imaginem que a Lei Maria da Penha foi criada para beneficiar as mulheres que sofreram agressões. Mas imaginem que, inserida a Lei Maria da Penha, um homem que se sente mulher agride uma mulher e esta agredida vai à delegacia e diga: olha, aquele fulano ali, homem, me bateu. Ele vai chegar diante da delegada. Veja, foi criada uma delegacia para mulheres. Vai chegar um homem ali e dizer: não, eu tenho cara de João, mas eu sou a Maria. Eu bati nela e eu sou uma mulher. Veja que as leis estão sendo desconfiguradas. O mundo está ficando bizarro. Esse relativismo moral que é assim repassado em tudo aquilo que vemos como realidade está sendo totalmente distorcido. A palavra de Deus, que é a verdade, já nos exortou lá no livro do profeta Isaías, 800 anos antes de Cristo. Ai daquele que diz que o bem é o mal e que o mal é o bem, que a justiça está errada e que a injustiça é o correto. Este relativismo moral vai levar muita gente para o inferno. Está sendo propagado de forma assustadora. Astros da música, vejam a boca de todo mundo com todo mundo. Orgias são passadas em videoclipe.
mostrando e expondo ao mundo que a castidade, a honra matrimonial não vale de mais nada. Esteja atento, falsos líderes pregam falsa moralidade. Nosso Senhor Jesus Cristo é puro, sede santo como eu sou santo. Sem santificação ninguém verá a Deus. Atente para a palavra de Deus. São espíritos do anticristo com capa de pessoas boazinhas. Bem assim, como João falava, esses docetas negavam a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Diziam que ele era um fantasma. João mostra, não, eu dormia no peito dele. Eu vi ele com os meus olhos, eu vi os sinais que ele fazia. O Filho do Deus Altíssimo adquiriu natureza humana. E hoje nós temos religiões pseudo-cristãs que batem na tua porta e vêm pregar que Jesus Cristo é uma criatura. Tem um tal de mormonismo aí, cujos fundadores, assim como os russelitas, eram todos maçons. Os mormons pregam que Jesus Cristo é irmão de Lúcifer e vão conflitar na batalha do Armagedon para disputar o reino da terra. A maçonaria prega a mesma coisa, que o iluminado haverá de vir destruir esse falso Cristo que implantou o cristianismo na terra. Vejam como eles negam que Jesus Cristo é o próprio Deus. Vejam como eles negam a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Quando você tira da mente da pessoa a ideia de que Jesus Cristo perdoou o teu pecado, Ele pode sanar, curar você dos seus pecados e das implicações do pecado, o diabo, sabendo disso, ele vai tentar roubar isso do teu coração. Vai impedir que você creia nesta verdade. Por isso é importante nós confessarmos. Para isso se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras do pecado. Vossos pecados eu perdoarei, o Senhor Jesus Cristo disse, e dos vossos pecados eu não me lembrarei mais. Veja que ele está falando, ó, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que haveria de vir e agora já está no mundo. Como eu disse, todas as religiões esperam um Messias. Vou citar aqui um outro tipo de Messias, o Imam Mahdi, assim esperado pelos islâmicos. Os islâmicos esperam que esse Imam Mahdi venha unificar todas as ramificações islâmicas, unificar os radicais que tentam implantar a ditadura islâmica sobre a face da terra. A Irmandade Muçulmana, que é o grupo, a ramificação mais forte, acredita que este Imam Mahdi haverá de impor o seu califado sobre a terra e a Irmandade vai estar reinando ao lado deste Mahdi. É um falso Cristo. Alguns assembleanos estão partindo para esse lado, acreditando que, e eu não desprezo, eu ponho na prateleira, toda a ideia coerente eu coloco na prateleira. Quando olhamos para aquele cavaleiro amarelo lá em Apocalipse, quando fazemos uma análise exegética e gramatical, nós vemos que aquele cavaleiro não é amarelo. Aquele cavaleiro é verde cadavérico. E quando observamos geograficamente o local onde está sentada as ditaduras islâmicas, vemos que ali existe a marcação de verde e o símbolo demoníaco de Lilith, que é a lua e a estrela de 5 pontas. E quando observamos o sentimento que cada um desses ditadores islâmicos tem com relação a Israel e ao povo de Deus, nós logo vamos identificando como os anticristos. Quando observamos a quantidade de cristãos que morrem na janela 1040, é algo assustador. Eu vou estar te citando aqui nos 3 últimos anos. Nos 3 últimos anos morreram 100 mil, depois 90 mil, e no último ano, em 2018, 110 mil cristãos. Só para você ter uma ideia, a China comunista matou, o ano passado, exterminou, longe das câmeras, mais de 10 mil cristãos. Então podemos imaginar que esses líderes ditadores islâmicos que fazem vista grossa à chacina dos cristãos são agentes do anticristo. Aí você fica perguntando, mas pastor Fernando, não vai surgir um anticristo? O apóstolo Paulo fala aqui no capítulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7.
pois o mistério da impiedade já está atuando e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. No versículo 10 também diz aqui, no versículo 9, a vinda deste ímpio se dará por meio da força de Satanás, com milagres, com todo o poder, sinais e falsos milagres. No versículo 10, e com todo o poder do engano, da injustiça, para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. Deu para você notar a palavra poder que Paulo cita aqui? Esses homens foram constituídos de poder e autoridade sobre as nações para lutarem contra o povo de Deus. Note que Paulo está falando isso lá no primeiro século da era da igreja cristã. Estes anticristos já estavam atuando. Vamos ver alguns dos RGs desses anticristos? Vamos olhar para Vespasiano, que iniciou o cerco de Jerusalém, matou milhares e milhares de cristãos e judeus no início da era cristã, no ano 70. Vamos olhar para o seu filho Tito, que deu continuidade à obra de Vespasiano. Vamos voltar um pouquinho para trás, na Revolução Asmoneana, com Antíoco Epifânio IV, que também exterminou milhares de judeus. Vamos avançar na história com Stalin, que matou mais de 70 mil pessoas, entre esses muitos cristãos e judeus. Vamos avançar mais um pouquinho de Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus, milhares e milhares de testemunhas de Jeová e outros cristãos na Alemanha nazista. Note que o esquerdismo, o islamismo trouxeram uma verdadeira chacina entre judeus e cristãos. Logo começamos a entender que o inimigo ele quer gradativamente, longe das câmeras, com imagem de bonzinhos, de líderes bons, destruir toda a simbologia do cristianismo. Veja que isso já foi feito na história. Quando Hitler impôs, Hitler do Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães impôs a sua ditadura nazista, ele automaticamente dissolveu todos os símbolos da igreja luterana, da reforma protestante, do cristianismo, e inseriu, até sobre os túmulos dos mortos, símbolos esotéricos. Então, se a gente observar ao longo da história, uma série de líderes que vieram e tentaram destruir o cristianismo. O tempo nos é curto. Eu poderia ficar aqui 3 horas falando desses líderes. Então estejamos atentos. Não sejamos enganados. Em hipótese alguma, vários anticristos surgiram. Anticristos surgirão. Os agentes do anticristo, no mistério da iniquidade, estão disseminando os interesses do mal, os interesses da maldade neste mundo. Veja o que ele fala aqui: filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que o que está no mundo. Podemos ficar com medo. Pastor Fernando, então o anticristo já está governando? Sim, o mundo jaz do maligno. Mas qual é a promessa que João está nos passando aqui? Que nós já vencemos, somos mais do que vencedores. Como Judas escreveu, nós estamos guardados nele, se permanecermos em fé, declarando que Jesus Cristo destruiu o pecado, destruiu o império de Satanás. Nós vamos reinar com ele. Nós já vencemos este mundo. Nós já vencemos os ensinos mentirosos pela propagação da verdade que está no Senhor Jesus Cristo e em sua palavra. Nós temos a verdade. Veja que ele fala: eles são do mundo, por isso falam com quem é do mundo e o mundo os ouve. O que está faltando no mundo, né? Muitos sociólogos e aí especialistas da USP dizem que está faltando amor no mundo, sendo eles mesmos os propagadores da mentira. Esses especialistas de telejornal, né, valorizam um terrorista assaltante que tentou tocar o terror num ônibus em detrimento de 37 vidas que estavam dentro daquele ônibus. Veja que ponto chega os meios midiáticos, valorizar um terrorista, assassino que quer matar
em detrimento de 37 pessoas que estavam se dirigindo dos seus trabalhos, para trazer o sustento para dentro de casa. Veja que ponto, como eu disse nos filmes, valoriza uma terrorista, Olga Benário, e faz um filme em homenagem a ela. Dilma Rousseff queria fazer um busto para um traficante que foi morto na Indonésia. Olha que coisa terrível. O filme lá do Wagner Moura homenageando o Carlos Marighella, assaltante, terrorista, assassino. Veja o mal. Por quê? Olha o que João está dizendo aqui. Falam como quem é do mundo. Divulgam seus trabalhos porque são do mundo. Divulgam seus trabalhos porque propagam a mentira. Quem vive na mentira adora tudo aquilo que o diabo faz. O diabo lança ali aquela seta de engodo, de engano, e a pessoa cai na mentira. Veja o que Paulo fala aqui, voltando à segunda epístola de Tessalonicenses 2,10. E com em todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade. Quando você fala que Jesus é a verdade, a pessoa não quer saber desse Jesus. Jesus proíbe tudo. Então viva a segunda carne, viva na mentira, viva no engodo, escolha dos milhares de líderes que estão aí no entretenimento e siga a doutrina deles. E você vai ver onde você vai passar a eternidade. O que eu proponho para a tua vida aqui é a verdade do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apegue-se a ela. Tem de bom ânimo, pois esse mundo eu venci. Você pode estar passando por algum tipo de medo. Aqui no versículo 4:18 de 1 João. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Naquela época se tinha medo. Vou pregar o amor de Cristo e Domiciano vai mandar me matar, vai me separar da minha família. O amor de Cristo nos faz sentir confiança até a hora da morte. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. O espírito que Deus nos dá é um espírito de coragem, como deu ao próprio Senhor Jesus Cristo. O Espírito do Senhor já vai estar sobre mim, e Ele me levou a ir até a cruz e pagar preço de sangue para a salvação das nossas vidas. O amor pleno, o amor supremo, na pessoa do Espírito Santo, nos capacita a vivermos os desafios da vida e vencermos os desafios da vida por aquele que nos amou. É por isso que pregamos, porque esse Espírito nos dá coragem em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento.